Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Espaço do Evangelho. Meu nome é Paulo Sérgio Genovez e hoje eu vou procurar responder a seguinte pergunta feita por um seguidor do canal. O que é mais importante fazer para ficar no planeta de regeneração? Muito bem, como a doutrina espírita nos ensina, o planeta Terra ele vai passar da condição de planeta de provas e expiações para a condição de planeta de regeneração, subindo aí um nível na escala evolutiva dos planetas. O planeta de provas e expiações é o planeta onde há a predominância do mal sobre o bem. Os vícios, eles ainda continuam muito profundos e enraizados no ser humano. O ódio, o egoísmo, o orgulho, a intolerância, a ganância ainda são muito fortes. E as consequências disso são as atitudes que levam aos abusos, à violência, à opressão, às guerras, prejudicando o próximo em benefício de si mesmo. Já no planeta de regeneração, ainda existe o mal, mas de uma forma muito mais amena. As pessoas, os vícios, e defeitos, estão presentes ainda no ser humano, mas eles já se encontram em um nível muito mais leve. As pessoas, embora ainda cometam erros, elas não praticam mais a violência física, não havendo mais esses abusos, essas agressões, essas opressões e muito menos as guerras. Então as pessoas buscam a própria melhoria moral, como também procurar auxiliar umas às outras nesse caminho evolutivo. E ele é considerado também, esse momento de regeneração, um descanso para a alma, depois de tantas atribulações no seu caminho evolutivo durante essa fase de provas e expiações. Bem, nós sabemos também que a transição planetária ela já se encontra em franco andamento. Os profetas do Antigo Testamento, o Apocalipse de João, se a gente for ver lá, eles falam que nesse momento da transição ia haver muitos tumultos, guerras, desastres naturais. E como nós vemos hoje, o mundo ele se encontra num momento de grandes atribulações, grandes tumultos, uma violência desenfreada, existe uma polaridade muito grande entre o bem e o mal, muitas guerras e desastres naturais. E nós vemos também que existe uma enorme população encarnada de espíritos nesse momento. A população encarnada no planeta aumentou muito nos últimos tempos. E são espíritos de vários níveis diferentes de moralidade, todos convivendo. Nesse momento da transição, aqueles que não têm mais condições de despertar e de se firmar no caminho do bem, que são aqueles que praticam o mal deliberadamente, eles estão no momento de atrapalhar os demais, que querem seguir adiante na sua evolução. A convivência entre eles, que já foi boa no passado, para que se gerassem as provas e expiações necessárias, hoje ela é prejudicial. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo já nessa fase a separação que nós chamamos do joio do trigo. Ou seja, está havendo um expurgo, um degredo dos espíritos maus para mundos inferiores. Então eles desencarnam e já não voltam mais para cá. Eles vão para mundos que estão mais de acordo com a sua fase evolutiva e lá eles terão toda a possibilidade de continuar evoluindo. Mas aqui não. Só continuarão aqui no planeta Terra as pessoas que elas já despertaram para a necessidade delas seguirem o caminho do bem e de se esforçarem para a sua melhoria moral. Então só aqueles com condições morais melhores, não é nem nada de perfeição, nós estamos muito longe disso, mas em condições morais melhores, que continuarão aqui na Terra. Então, com base nisso, a resposta à pergunta, mais uma vez, o que é mais importante fazer para ficar no planeta de regeneração é a seguinte: o ser humano ele precisa buscar incessantemente o seu aprimoramento moral, o aprimoramento moral de si mesmo, o que nós chamamos de reforma íntima. Então ele tem que fazer o seu esforço máximo para combater de verdade os seus vícios. Ele tem que olhar para dentro de si mesmo com muita humildade e encontrar aquelas características negativas mais profundas que precisam mais urgentemente serem vencidas. Então o ódio, o orgulho, o egoísmo, a intolerância, a ganância, a impaciência, etc.,
a gente precisa olhar para a gente mesmo e verificar quais são aquelas, né, que precisam de um trabalho maior para a gente conseguir fazer uma evolução moral mais significativa. Então, esses vícios eles devem ser tratados com o maior empenho possível, para que a gente consiga substituí-los pelas virtudes, no máximo alcance que a gente tiver para conseguir fazer isso, né? Então a gente tem que ir lá desenvolver o amor, a humildade, o altruísmo, a tolerância, o desapego material, a paciência, o perdão e etc, né? São várias virtudes. A gente tem que buscar isso com muito empenho, de verdade mesmo, querendo ter essa modificação interior. Mesmo porque, meus amigos, nós não sabemos qual será o ponto de corte entre quem vai ficar na Terra e quem vai ser degradado. Será que eu já estou no nível evolutivo adequado para habitar o planeta de regeneração ou ainda não? Isso a gente não sabe. Então, cabe a cada um se esforçar, fazer o seu melhor de verdade para se consolidar nesse caminho do bem. Não é a perfeição imediata, mas é seguir por isso, mantendo o foco, né? Não desistir, apesar de todas as diversidades que acontecem no caminho daqueles que querem seguir o bem. A gente sabe que acontece por aqueles, principalmente, que não querem a evolução, né, das pessoas. Então, a gente tem que manter o foco nisso, ter a fé que esse é o caminho mesmo e que a gente tem que se manter firme nos nossos propósitos. E aí, durante esse processo, praticar a caridade naquilo que for possível. Porque a caridade também é um processo de não só fazer o bem ao outro, mas a nós mesmos. Porque a gente vai aprender ainda mais a desenvolver essas virtudes. Então, meus amigos, com essas atitudes nós vamos estar auxiliando a nós mesmos e aos outros, para que nós tenhamos a oportunidade de continuarmos aqui na Terra durante essa fase de regeneração, num caminho que vai ser muito mais harmonioso rumo à nossa evolução espiritual. É isso então. Muito obrigado e até mais.